Capítulo 1049, Deuses e Guardiões 1. Eu nunca disse não. Faluel balançou a cabeça. Vamos chamá-lo de talvez. Vou recebê-la e tratá-lo como minha precursora, mas não irei realizar o ritual. Espero lealdade e sinceridade de você. Considere isso como liberdade condicional. Você pode desistir e eu posso expulsá-la a qualquer momento. Ainda assim, tome cuidado. Se, quando eu tomar minha decisão, você ainda tiver que mostrar a resolução adequada que um precursor exige, posso ser forçada a matá-la. Não posso revelar meus segredos de graça, então quanto mais você aprende comigo, maior será o perigo em que você se encontra. Obrigado, Faluel. Não vou decepcioná-la. Fria fez uma reverência profunda, sorrindo de orelha a orelha. Não me agradeça, obrigado, Lit. Pensei muito no discurso que ele fez na frente do conselho e acho que ele está certo. Eles não podem culpá-lo por encontrar pessoas talentosas. Se o conselho realmente quer aumentar a distância com os falsos magos, nós, despertados, precisamos aprender a trabalhar juntos como nossos concorrentes, em vez de brigar o tempo todo. Faluel disse enquanto as irmãs Ernas e Soros olhavam para Lit. Considere minha humilde morada como uma academia desperta, mas com regras mais rígidas e sem sexo. Me fale e você será expulso, morto ou pior. Trabalharemos dia porque tenho coisas mais importantes a fazer do que perder anos ensinando muito a vocês. Os não despertos devem trabalhar até desmaiar, enquanto os despertos devem usar o revigoramento até que pare de funcionar. Só então você terá a permissão para fazer uma pausa. Está claro? As palavras de Faluel fizeram todos engolir um pedaço de saliva. Mais do que uma academia, parecia um campo de prisioneiros digno. Estou interrompendo algo? Nalrond perguntou. Criança, você chegou na hora, o que significa que está atrasado. Sempre chegue cedo em sinal de respeito pelo meu tempo, entendeu? Disse Faluel. Sim, desculpe, mestre Faluel. Ele fez uma reverência profunda. O que você quer dizer, mestre Faluel? Perguntou Lit. Assim como seu amigo humano aqui, Nalrond ficou impressionado com meu procedimento para salvar o filho de Orena e me ofereceu um acordo. Ele vai me ensinar maestria da luz, em troca, vou ensiná-lo magia de cura. Simples assim, disse Faluel. Agora, antes de começarmos, deixe-me avaliar seu nível para que eu possa adaptar suas aulas individuais. A Hidra usou o fortalecimento em um deles por vez, fazendo algumas anotações quando necessário. Nalrond, seus 2 núcleos concedem a você o dobro de mana, mas você só pode usar uma força vital de cada vez. Para evitar se ferir durante seu aprendizado, você deve treinar ambos os corpos e alternar entre eles frequentemente. Caso contrário, o fluxo de mana pode matar você ou rezar. Olhou para seus membros magros com vergonha. Ter o corpo de uma besta imperador sempre fez o exercício físico parecer uma perda de tempo para ele. Glória, não tenho ideia de como Lit conseguiu fazer você sobreviver ao despertar, mas seu corpo está uma bagunça. Foi refinado do núcleo vermelho ao azul de uma vez, tornando-o altamente instável. O processo não deu ao seu corpo tempo para se adaptar ao seu novo fluxo de mana. Você é semelhante a uma arma que foi forjada, mas ainda está sendo temperada. Coloque muita pressão nela e a arma se quebrará. Eu proíbo você de usar qualquer técnica de respiração até que eu diga o contrário. Vou tratá-lo como um não desperto e farei com que siga o mesmo cronograma, disse Faluel. Eu tenho 2 corpos e recentemente também experimentei uma descoberta, perguntou Lit. Você é um caso completamente diferente. Seus 2 corpos são como os 2 lados da mesma moeda. Você não pode treinar um sem treinar o outro. Nalrond, por outro lado, tem 2 corpos e 2 núcleos porque ele é 2 criaturas diferentes ao mesmo tempo. Além disso, com seu refinamento corporal perfeito, no momento em que seu núcleo se recuperou da descoberta, o mesmo aconteceu com seu físico. Você poderia muito bem alcançar um núcleo roxo agora, se fosse possível, mas isso é uma história para outro dia. Um bater de palmas fez 6 cadeiras e mesas aparecerem. 6? E o protetor? Perguntou Lit. Ter uma família de 4 pessoas e um recém-nascido requer tempo e sustento.
Com Nalrond aqui, ele é forçado a ajudar sua esposa ou trabalhar por dinheiro. Manter duas casas ao mesmo tempo custa uma bela moeda. Ao contrário de você, ele não tem pressa. Ele pode se juntar a nós a qualquer momento, no momento em que o não despertado estiver cansado demais para acompanhar, disse Faluel. Além disso, como todos vocês são dolorosamente ignorantes nos costumes de Mogar, hoje vou lhes ensinar coisas que são consideradas senso comum na comunidade dos despertos. Solos, em sua mesa. Não quero que lhe trapaceie e confie em sua memória. Se eu ver um link mental, vou chutar seus traseiros. Solos tentou protestar, mas o olhar de Faluel a assustou demais. Solos estava tão acostumado com a natureza gentil da Hidra que sua menor carranca parecia totalmente aterrorizante. Faluel então explicou a seus alunos sobre o Conselho Desperto, como ele funcionava e suas leis. No início, apenas o auto-despertado existia e a morte de um único deles significou a perda de uma quantidade de conhecimento que é irrelevante para os padrões modernos, mas que não tinha preço há milênios. Além disso, despertados sempre foram poucos em número, tornando-os divididos entre a necessidade de esconder sua natureza e o desejo natural de companhia, seja platônico ou não. O conselho foi criado como um lugar para trocar conhecimento, buscar herdeiros para o legado de um desperto e nos proteger de sermos explorados por outras raças. Somente com o tempo, ele se tornou nossa unidade autônoma encarregada de fazer cumprir nossas leis, porque os despertos não conquistaram Mogar ou simplesmente governaram seu próprio país. Isso não permitiria que eles vivessem em segurança, protegidos por seu próprio exército? Perguntou Glória. Conquistar Mogar. Faluel riu da ideia. Para quê? Você viu como é difícil controlar um grupo de poucas pessoas, você acha que poderia governar um país e desenvolver sua magia? Faluel perguntou, obtendo um não como resposta. Você não pode fazer tudo ao mesmo tempo, ninguém pode. Despertos amam a magia porque é o único poder em que você pode confiar e porque o esforço nunca vai te trair. O rei, por outro lado, tem que ser cauteloso com todos os seus altos funcionários e tem que garantir que o próprio poder que constrói não seja usado contra ele. Mesmo que os despertos sejam poderosos, ainda precisamos de comida, roupas e ingredientes. Para adquiri-los, precisamos nos mover, mas fora de nossas casas, somos vulneráveis. Sem o conselho, raças naturalmente poderosas como as bestas imperadoras ou os mortos-vivos poderiam dominar facilmente um de nós assim que eles descobrirem nossa localização e extorquirem o segredo do despertar. O rei desperto não seria nada além de um alvo, e até mesmo colocar um espantalho cria uma fraqueza que pode ser explorada. É por isso que apenas os guardiões podem fazer tal coisa. Depois disso, ela explicou a eles a existência de guardiões, sua identidade e seu papel. Real Constable Tiris Griffon é um guardião. Exceto por Lit Solus, todos ficaram pasmos. As irmãs Ernas porque a conheciam e Nalrond porque ele achou sua reação idiota. Ele havia sido ensinado quando criança que um guardião podia ter a aparência que quisesse, assim como qualquer mago poderoso. Só idiotas julgariam um livro pela capa. Capítulo 1050, Deuses e Guardiões 2. Isso não faz sentido, Kila disse. Se os guardiões são realmente tão poderosos, por que eles permitem que tantas coisas ruins aconteçam? Como o sistema de coleira de escravos que atormentou o Império Gorgon por décadas ou o abate anual de Balcor. Como eles podem simplesmente ficar sentados lá sem fazer nada? Esse é um equívoco muito comum. Não importa sua raça, sempre que as pessoas aprendem sobre guardiões, eles os consideram algum tipo de deus benevolente, encarregado de cuidar deles. Guardiões não são deuses e não se importam com indivíduos solteiros. Eles são forças da natureza, encarnações da vontade e da agenda de Mogar, seja lá o que for. Você chamaria um tornado de cruel? Ou a chuva sem coração porque depois de irrigar os campos faz inundar os rios? Ou o calor do verão injusto? Não, e o mesmo aplica-se aos guardiões. Disse Faluel. E as coleiras de escravos?
Milhares viveram e morreram como gado por décadas, mas Legaim poderia ter acabado com isso com o estalar de dedos, assim como Tiris poderia ter matado Balcor. Glória disse. Com que finalidade, exatamente? Você está falando em retrospecto. Naquela época, as pessoas acreditavam no contrário. Faluel falava com voz calma e doce, como uma mãe explicando aos filhos por que não deveriam tocar nas brasas. Com um aceno de sua mão, páginas de crônicas antigas do Império Gorgon apareceram em cada mesa para eles lerem. Segundo os livros de história, o período do colarinho escravo foi considerado por aqueles que o viveram como uma época de ouro. Todos viveriam mais e prosperariam graças aos magos que forneceram ao povo do Império Gorgon, não apenas aos nobres, tudo de que precisassem. A magia dimensional permitia que qualquer um viajasse livremente sem portais. A magia do clima tornava cada colheita abundante e a magia de cura manteria todos saudáveis. Nesses livros, os magos escravos eram elogiados por seu sacrifício e a ação de colocar uma coleira em seus pescoços era justificada pelo bem maior. Ao contrário dos nobres, os magos livres eram difíceis de matar e seu talento era considerado uma vantagem injusta por aqueles incapazes de usar magia. Um deles poderia matar centenas de inocentes, então o povo do Império Gorgon considerou correto sacrificar a liberdade de alguns pelas necessidades de muitos. Isso é uma besteira ultrajante. Lid disse. Isso é o que a história nos ensinou, disse Faluel. Hoje, Legaim é considerado um monstro sem coração por abandonar seu povo, mas graças a isso, os magos aprenderam a se defender por si mesmos. A nobreza foi erradicada no Império, que agora é o país mais avançado magicamente. E se ele interviesse naquela época? As pessoas que escreveram os livros que você está lendo teriam chamado de monstro sem coração e tirano por tirar seu livre-arbítrio. Eles também teriam exigido dele um meio alternativo de prosperar, já que, aos olhos deles, ele estava no caminho de seu progresso. Além disso, os magos teriam se tornado vaidosos e se sentiriam com direito à proteção dele. O mesmo pode ser dito de Balcor. Ele realmente matou muitos, mas ele nasceu de um sistema corrupto que criou inúmeras vítimas. Lid não se tornou um deles apenas graças a Balcor dar o exemplo. Agora que o sistema acadêmico está sendo reformado, os magos podem alcançar a nobreza com base em seus méritos, sem que suas origens humildes sejam usadas como desculpa para minar suas realizações. Se Tiris o matasse, pessoas como Kila e Lid teriam dificuldade em se matricular em uma academia, quanto mais se graduar. Eles teriam se tornado os novos Balcors, se não pior. Lit e Quila lembravam-se muito bem dos trotes diários e dos palavrões que sofreram durante os anos de faculdade. E isso com Linjos fazendo o possível para protegê-los e com a Len ao seu lado. Lit se lembrou de Nana e de como sua vida havia sido destruída por nobres invejosos, apesar de seu grande talento. E quanto ao deserto de sangue? Nalrond perguntou. É o polo oposto do Império Gorgon. Salaad que reina suprema, sua palavra é a lei, seu povo próspera e o país está em paz desde que ela tomou suas rédeas para si mesma. Mesmo assim, ela também é considerada um monstro sem coração. Faluel deu uma risadinha. O quê? Por quê? Você não acabou de dizer que as pessoas prosperam? Fria ficou pasma. Sim, mas nenhuma opinião importa exceto a dela própria. No deserto, ou você se submete ou morre. Todas as tribos que ela subjugou para unificar o deserto, todos aqueles que gostariam de tentar caminhos diferentes aos que ela escolheu, a odeiam. Como você pode ver, não importa o que faça, você será odiado, disse Faluel. Onde fica o nosso reino? Perguntou Glória. Bem no meio. Tiris criou o reino Grifon, mostrando a todas as outras pessoas no continente Garlin o que poderia ser alcançado trabalhando junto sob um governante justo. O Império Gorgon e o Deserto de Sangue apenas seguiram seu exemplo. Você disse que cada guardião tem um papel e que o continente Garlin tem 3 deles. O que eles fazem, exatamente? Kila perguntou. Legaim, Tiris e Salaad que estão entre os primeiros 6 guardiões, que já foram confundidos com deuses.
Mesmo antes de se tornarem guardiões, Legain dedicou sua vida a acumular conhecimento, Tiris para cultivar talentos e Salar para colocar em prática todas as descobertas mágicas. Eles são considerados, respectivamente, os mais sábios, os mais gentis e os mais fortes guardiões, disse Faluel. O mais gentil. Você está dizendo que estamos presos ao guardião mais inútil. Lito disse com um sorriso de escárnio. Pelo contrário, Faluel balançou a cabeça. De onde você acha que vem o conhecimento que Legain acumula e Salar usa? É apenas por causa de Tiris que o reino de Grifon está em paz desde sua fundação. Ela criou as academias, dando a todos o direito de aprender magia. Foi Tiris quem ensinou a magia a Loshira Silvervingo, assim como Legain fez com a Imperatriz Mágica, Mileagenes, mas os dois não poderiam ser mais diferentes. Enquanto Milia é apenas uma excelente líder para seu povo e a campeã do Império Gorgon, a Magus Silvervingo inventou todas as especializações como você as conhece e as compartilhou com todos os Mogar. O Império, o Deserto, até mesmo o continente Giera, todos eles aprenderam a magia dos níveis 4 e 5 com ela, mas seu conhecimento veio de Tiris. Nosso guardião ajudou Silverving a espalhar seus ensinamentos e todos são melhores com isso. Magos falsos se tornaram capazes de controlar o poder que antes apenas os despertos tinham, e mesmo que o Conselho nunca admita, os ensinamentos de Silverving nos ajudaram a desenvolver também. Antes, você tinha que despertar alguém de sua linhagem, esperando que ele não ficasse bêbado de poder e tentasse te matar no momento em que se tornasse poderoso o suficiente ou a idade o deixasse fraco. Agora, em vez disso, podemos escolher nossos herdeiros, mesmo entre os falsos magos, depois de julgar o que eles fazem com seus talentos. Bestas imperadoras e Fai que não conseguem ser despertados de seus pais e herdar seus legados se disfarçam de humanos para se inscreverem nas 6 grandes academias. É a única maneira que eles têm de aprender magia poderosa. Além disso, aprendemos muito com falsos magos e eles nos incentivaram a melhorar em vez de nos tornarmos complacentes, disse Faluel. Ficaria surpreso em saber que, quando Tiris veio assistir à sua tentativa de salvar a vida do protetor, Scarlet, o escorpião, fez uma reverência a ela, enquanto Scarlet não teve escrúpulos em lutar contra Salar para cumprir sua busca por vingança contra Balcor. Porque você acha que todos os outros deuses foram esquecidos, mas todas as raças continuam invocando o nome de Tiris quando rezam para a Grande Mãe. Continua no próximo vídeo.